E aí, meu amigo do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e vamos a mais um vídeo de resolver problemas de computação. Num dos meus vídeos aqui de Resolvendo Problemas 2, o Leandro Rocha ele comentou: Parabéns pelo canal. Você conhece a plataforma Udi? Eu não conhecia. Eu conheci ela depois que você comentou. Achei bem interessante. Aí ele continua: se você puder ir lá e gravar um vídeo resolvendo as questões 2380 fusões e a outra questão churras no Yuri, eu ficaria muito grato, kaká. Bom, eu dei uma olhada na questão do fusões, achei bem interessante, é um exercício sobre fusões de bancos e bora fazer, vamos fazer isso daí. Esse eu achei bem legal para continuar a série. Eu descobri que esse exercício fusões, ele é da prova da OBI de 2010. Eu não vou ler o texto todo, porque senão vai ser bastante cansativo. Só para ficar claro, a ideia do exercício é você passar dois inteiros. O primeiro inteiro é o total de bancos que existem, e o 5 é o total de operações que são feitas. A partir daí, as linhas seguintes são só operações. A primeira operação é a de consulta, as operações de consulta começam com C, e existem as operações de fusão. Fusão é a operação que começa com F. Então, por exemplo, esse consulta 1, 2, o que ele faz? Ele consulta se o banco 1 e o banco 2 tiveram uma fusão. No início do exercício, nenhum banco vai estar fundido com nenhum banco. Quando aparece o F12, significa que você está fazendo a fusão do banco 1 com o banco 2. Aí, nesse momento, os bancos têm fusões. Aí, quando você consultar 1 e 2 naquela terceira linha ali embaixo, nós vamos até aproximar naquela linha ali embaixo, nessa linha aqui, aqui o banco 1 e 2 já tem uma fusão, então vai aparecer o S aqui do lado direito. Então, cada consulta vai imprimir um N ou um S. Quando você consulta bancos que estão fundidos, ele vai mostrar S. Quando você consulta bancos que não têm fusão, vai mostrar N. Aí continua, fusão do banco 1 com o banco 3. O banco 1 já estava fundido com o 2. Se você funde o 1 com o 3, isso significa que o banco 1, o banco 2 e o banco 3, os três estão fundidos. Então, quando você consulta se o banco 1 e o banco 3 têm uma fusão, ele vai falar o S sim. Ah, Lucas, não entendi. Então, vamos para mais um exemplo até entender. Então, de novo, você vai informar quantos bancos tem na brincadeira, são 4 bancos, e o total de operações, que são 5 operações. Nota que você tem justamente 5 linhas, porque são 5 operações. Em cima também. Foram 5 operações, então você tem 5 linhas. A primeira operação é a fusão do banco 1 com o banco 2. Legal, banco 1 e 2 já tem fusão. O banco 3 está sem ninguém, o banco 4 está sem ninguém e o banco 5 está sem ninguém. Depois você tem a fusão do banco 2 com o banco 3. Então o banco 1, o banco 2 e o banco 3 estão fundidos já. Quando você consulta se o 1 e o 3 estão fundidos, ele vai mostrar que sim, porque eles se fundiram. Depois você vai fundir o 2 com o 4. O 1 já estava fundido com o 2. O 2 já está fundido com o 3. Se você fundir o 2 com o 4, significa que o 1, o 2, o 3 e o 4, todos estão fundidos. Então, quando você consulta se o 1 e o 4 estão fundidos, ele vai falar que sim. E tá bom, chega, né? Chega de explicação. Esse problema parece simples, mas ele dá um nozinho na cabeça. Bom, eu fiz um código aqui em Python, mas vamos lá. Primeiro, vamos por partes. Eu fiz a implementação e quando eu fui rodar na plataforma da OBI, meu código não funcionou. Eu estranhei, lógico. Aí o que eu fiz? Eu baixei
todas as entradas de teste, né, todos os testes que a plataforma realiza para eu saber se o meu algoritmo funcionava ou não, e ele funcionou. Eu não sei que erro que eu estou cometendo na hora de pegar essa implementação e colocar na plataforma da OBI. Ele fica dando erro em todos os testes, mas quando eu baixei os testes e rodei um a um, funcionou. Então o que eu fiz? Eu fiz um código que pega cada um dos testes que a plataforma da OBI faz e roda todos eles para ver se o meu algoritmo funciona ou não. Então eu vou explicar como eu implementei isso no meu código. É até bom vocês terem noção que é importante você automatizar as tarefas que você realiza. Imagina se eu pegasse todos os testes da OBI, são vários, são mais de 100, e eu não sei se são mais de 100, mas são muitos. Pelo menos os 50 deve ter. Imagina se eu fosse rodar um de cada vez no console, eu ia morrer de cansaço. Então eu fiz um código que pega todos os arquivos de teste e testam diretamente no algoritmo. É uma forma de automatizar isso daí, bem legal. Eu vou explicar como eu fiz isso. Então, eu estou usando o Python 3.6. Para variar, está aqui o nosso main. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, não vou explicar de novo. E eu criei um método aqui que se chama Create List of Input and Output Files. O que esse método faz? Ele simplesmente vai na pasta onde estão os testes da OBI e monta uma lista com o nome dos arquivos. Né? Até para vocês entenderem melhor, eu vou comentar tudo aqui, só para vocês verem. E eu vou mandar imprimir aqui. Por que tem files input e files output? É porque o input são as entradas de dados, tipo aquelas entradas que eu mostrei ali para vocês. Banco 1 funde com banco 2, banco 2 funde com banco 3. O output é aquela saída que mostra só S e só o N. É como se fosse um gabarito para eu ver se o meu exercício está correto ou não. Então, só para vocês entenderem, eu vou rodar isso aqui. Apareceu, eu vou mostrar um de cada vez que fica mais fácil. Tá vendo? Todos esses caras aqui, eles são arquivos de entrada de bancos sendo fundidos. Esses arquivos, eu vou até mostrar para vocês como é que são esses arquivos. Aqui você tem todos os 11 testes possíveis. Na verdade, você tem 11 baterias de testes, vamos dizer assim, e cada um deles com vários arquivos de teste. Por exemplo, vamos abrir esse daqui. Esse é um teste que tem 10 mil bancos e são feitas 10 mil operações. Aí o banco 1385 é fundido com o banco 630, blá, 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 e por aí vai. Então, o que esse print aqui ele fez para a gente entender? Ele está mostrando todos os arquivos de teste da OBI. Da mesma forma, você tem também todos os arquivos de saída, de gabaritos de respostas dos meus problemas. Certo? E como é que eu implementei isso? Vamos lá olhar. É bem simples, na verdade, é só isso daqui. Isso aqui tudo, né? Eu crio uma lista vazia de arquivos de entrada e uma lista de arquivos de saída. Aí eu faço um laço que para cada diretório que está na pasta 2010 F2P1 fusões, essa pasta aqui, tá vendo? E para cada diretório, são 11 diretórios, para cada diretório você vai pegar cada arquivo. Se o arquivo contém o nome in, significa que é um arquivo de entrada. Então, se existe in no nome do arquivo, adicione na lista de arquivos de entrada o caminho completo, né? A pasta 2010, fusões, o diretório de teste e o arquivo. No caso do output, mesmíssima coisa. Depois você vai retornar essas duas listas. É facílimo de fazer isso no Python 3, no Python 2 também. Então eu fiz isso para poder rodar todos os testes da OBI de uma só vez. Aí é o seguinte,
Para cada arquivo de entrada e cada arquivo de saída, a gente sempre vai pegar eles juntos. O arquivo de entrada, por exemplo, essa entrada aqui, que é a mesma entrada que eu mostrei para vocês no exemplo, ele vai pegar junto com a resposta à saída. Então você tem um laço que pega cada arquivo de entrada e cada arquivo de saída junto, como um par, e isso é possibilitado pela função zip, não tem nada a ver com zipar de Windows. O zip, ele simplesmente pega o primeiro elemento da lista de arquivos de entrada e o primeiro elemento da lista de saída, e você vai pegando eles em pares. Porque a ideia é eu pegar cada arquivo de entrada com cada arquivo de saída juntos. Porque o arquivo de saída vai ser o gabarito daquela entrada que eu peguei ali. Dito isso, aqui na linha 97, nós temos um retorno imenso de coisas, muitas coisas mesmo, e um método que eu chamei de Parse Bank Fusion Problem. Seria um parser, um processador de problemas de fusão de banco. Eu vou basicamente, essa função faz o seguinte: ela pega o arquivo de entrada, pega o arquivo de saída e já separa tudo bonitinho. Separa o número de total de bancos, o total de operações, a lista completa de operações que são feitas por linha, ou seja, operação de fusão, operação de consulta, as listas de primeiro banco todas bonitinhas, as listas de segundos bancos todos bonitinhos. Por que tem primeiro banco e segundo banco? É porque cada operação é a operação, o primeiro banco e o segundo banco. Então você vai formando listas. É como se fossem planilhas mesmo de Excel, com cada operação, cada primeiro banco, cada segundo banco. E o output string, que é simplesmente aquela palavra de saída, o composto de S e N, sim e não. Então, esse cara vai pegar o arquivo todo bonitinho e destrinchar em partes para a gente trabalhar com cada parte certinho. Vamos para essa fusão. Vamos para essa função. Essa função, basicamente, o que ela faz? Você abre o arquivo de entrada com os testes da OBI como um ponteiro para um arquivo de entrada aqui. Aí cada linha desse arquivo, o que você vai fazer? Note que nos arquivos da OBI de entrada, a primeira linha sempre é 2 números. O primeiro número é o total de bancos e o segundo é o total de operações. Então, quando o número de iterações, ou seja, de percorrimentos dentro do arquivo é igual a 0, significa que eu estou na primeira linha. Então, na primeira linha, eu vou extrair o total de bancos, que é o meu primeiro númerozinho aqui, e depois eu vou extrair o total de operações, que é o meu segundo númerozinho aqui bonitinho. Aqui, para fazer essa extração, eu uso um conceito bem legal do Python, que é o List Comprehension, algo como compreensão de listas. E como é que funciona isso daqui? Ele verifica se para cada C em line.split, o que o line.split faz? Ele vai simplesmente pegar essa linha aqui e cortar em partes tudo que tem espaço. Então o line.split vai pegar essa linha aqui e cortar em 2 partes. Uma parte que vai ter o 3 e a outra parte que vai ter o 5. Então, pessoal, como eu estava dizendo aqui, esse line.split ele vai cortar a linha separando por espaços. Entretanto, de vez em quando, ele monta uma lista com o 3, o 5 e alguns espaços vazios. Então eu adicionei esse if. Se o elemento que eu cortei não for um espaço vazio, então monte ele numa lista.
É porque senão ele monta uma lista com primeira posição vazia, depois 3, depois posição vazia, depois 5, depois posição vazia. Essas posições vazias que ele está me retornando, eu não quero. Então, eu adicionei esse if para remover essas posições vazias e retornar apenas o que eu quero, que é o 3 separado do 5. O 3 vai vir para cá, para o Total of Banks, e o 5 vai vir para cá, Total of Operations. Se isso não ficar muito claro, talvez eu até faça um vídeo falando de List Comprehension, esse conceito do Python aí que agiliza pra caramba a nossa vida. Bom, caso contrário, significa que eu não estou mais na primeira linha, eu estou nas linhas subsequentes. E as linhas subsequentes sempre vai ter uma letra indicando a operação, o primeiro banco e o segundo banco. Então aqui é a operação, esse cara aqui vai ser o primeiro banco, aqui, por exemplo, o 1 é o primeiro banco, e o Bank 2 vai ser esse banco 2 aqui. De novo, a gente usa um List Comprehension igual ao de cima. Ele vai pegar a linha aqui completa, ele vai recortar, o C vai ficar numa posição, o 1 vai ficar em outra posição e o 2 vai ficar em outra posição. Entretanto, vai surgir uns espaços vazios no meio. Esses espaços vazios são removidos por meio dessa operação aqui. Se o C, que é cada posição dessa lista que eu estou montando, não for espaço vazio, ou seja, entra na lista que eu estou montando. Aí minha lista vai ter sempre 3 elementos, que vai ser a operação, o primeiro banco da operação que está sendo feita e o segundo banco da operação que está sendo feita. Depois disso, é só adicionar cada elemento separadamente numa lista. Então você vai ter uma lista de operações. Então na posição 1 da lista de operações, você vai ter a operação. Na primeira posição da lista de primeiro banco, você vai ter o primeiro banco ali. E na primeira posição da lista de segundo banco, você vai ter o segundo banco. Então, à medida que as posições vão progredindo, você vai tendo as próximas linhas ali do meu arquivo. E cada iteração é uma linha nova. Certinho? Eu faço uma coisa muito parecida para extrair a informação do arquivo de saída. Então, note que essa função está aí só para extrair a informação dos arquivos. E extrair a informação do arquivo de saída é fácil. Cada linha é uma letra, ou N ou S, sempre. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu criei uma string vazia, com o arquivo aberto aqui. Para cada linha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada linha, removendo os /n, porque aqui tem N, /n pulou a linha, S, /n pulou a linha. Então, o rstrip ele remove o /n de toda essa operação, retornando apenas a letra limpinha para mim. Então, o output string para esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês vai ser uma string NSS, tudo junto. Aí ele vai retornar todo esse negócio recortadinho, bonitinho, para o main. E olha que a gente ainda nem resolveu o problema da OBI ainda. Tudo isso é só para ler os arquivos. A função que vai realmente resolver o problema da OBI de fato é a Compute Bank Fusion Problem. É ela que computa o problema da fusão de bancos realmente. E aí você vai passar por parâmetro tudo aquilo que eu extraí do arquivo. Todos aqueles elementos. Certo? Agora vamos focar nossa atenção nesse método. Ele é importante. Toda essa informação que eu extraí, tudo ele está tratando como inteiro. Então eu preciso pegar o total de bancos, que é um número, e converter para inteiro. Aí você vai ter o número de bancos que você precisa. O total de operações vai ser convertido para inteiro para ser o número de consultas que você precisa. Depois disso, pessoal, eu preciso de uma lista chamada código de fusões. É ela que vai anotar. Cada posição vai ser o banco. E ali você vai ter um código indicando se aquele banco com quem que ele está fundido. Eu vou ver se eu coloco um exemplo na tela
Para ficar bem claro, pessoal, no vetor código de fusões, cada posição é um banco. Igual tem aí na imagem, a posição 0 é referente ao banco 0, a posição 1 é referente ao banco 1. E o que são os valores dentro de cada posição do vetor? É a maneira que eu indico se os bancos estão fundidos ou não. Note que o banco 0 e o banco 1 têm o mesmo código, o código 1. Isso significa que o banco 0 e o banco 1 estão fundidos. O banco 2 e o banco 3 fazem parte de outra fusão, a fusão de código 2. Então o vetor de código de fusões serve para isso, indicar quais bancos estão fundidos e quais não estão. Mas, por exemplo, se nesse vetor código de fusões a posição 0, 1 e 2 tiverem o mesmo código, significa que o banco 0, o banco 1 e o banco 2, eles estão fundidos. Se a posição 3 e a posição 4 tiverem o mesmo outro código, mas o mesmo código, significa que o 4 e o 5 são outra fusão. Então, esse princípio que a gente vai usar aí para resolver o problema. O contador de fusões ele vai gerar o código de cada uma dessas fusões aí que eu vou fazendo, e a string de saída vai ser a resposta aí que eu preciso. Então você vai ter um laço aí que vai fazer o seguinte: ele vai pegar para cada operação, cada primeiro banco e cada segundo banco. Então nota que todo mundo aqui é i-1. Por quê? Porque 1 menos 1 dá 0 na primeira iteração. No list of operation 0, você vai ter, por exemplo, o C. Vamos supor que é esse arquivo aqui que eu estou lendo. Então, list of operation 0 vai ser esse C aqui, esse C que eu estou apontando. O list of bank 0 vai ser esse 1 aqui que eu estou apontando. E o list of bank 0, list of second bank 0 vai ser esse 2 aqui que eu estou apontando. Na próxima iteração, o list of operations 1 vai ser a linha de baixo, o F. O list of first bank 1 vai ser esse 1 que está aqui embaixo, na linha 3. E o list of second bank 1 vai ser o 2, da linha de baixo, e assim sucessivamente. Então, o que está entre colchetes aqui vai indicar a linha que eu estou, tá certo? O que está entre colchetes aqui indica a linha que eu estou. Então, aqui você vai ter o F indicando o caractere indicando a operação, o código do banco 1 e o código do banco 2. Então, você tem duas possibilidades. Ou a operação, o tipo de operação é F, ou o tipo de operação é C. São as únicas possibilidades que essa prova da OBI me trouxe. Então, se o código for C, ele vai cair nesse else if aqui e vai executar esse bloco. Se a linha, o tipo de operação for F, ele vai executar esse if aqui, grandão. Vamos entender com um exemplo que está no arquivo. Vamos supor que eu estou executando essa linha. Isso significa que eu vou lá no else if. Ali é C? Beleza, vou entrar aqui. Ele vai verificar o código de fusões do banco 1. O banco 1 é esse 1 aqui. É igual a 0 ou o código de fusões do banco 2. O banco 2 é esse cara daqui. Se um dos dois for igual a 0, e aí eu pergunto, o código de fusões de um dos dois vai ser 0? Vai, porque aqui em cima eu inicializei essa lista de código de fusões toda com 0. Então, todos os bancos começam sem fusão nenhuma, ou seja, o 0. O 0 indica que cada banco ali não tem fusão. Então, eu vou cair nesse if. Eu vou entrar nesse if e a string de saída vai começar a ser montada com N. Por que montou com N? Montou com N, pois o banco 1 não está fundido com o banco 2. Então, o arquivo de saída já começa com um N, o que é legal. Aí tá, beleza. Próxima iteração, você já vai estar na próxima linha, essa linha aqui de embaixo, e você vai ter o F.
Se o tipo de operação é F maiúsculo e de fato ele é F maiúsculo, eu vou entrar nesse if. Aí eu vou observar. Eu vou ver se eu coloco no vídeo o vetor de código de fusões aí para vocês irem entendendo melhor. O código de fusões de todo mundo continua zero, não houve nenhuma fusão ainda. Então, código de fusões do banco 1 é igual a zero? Vai ser. O banco 1 não foi fundido, então a posição do código de fusões ele vai ser zero. AND, simultaneamente, o código de fusões do banco 2 é igual a zero? Também vai ser, já que o banco 2 ainda não se fundiu. Nesse caso, eles vão se fundir. E o código de fusões do banco 1 vai receber um código que vai ser o contador de fusões, ele vai receber o código 1, já que o contador de fusões foi inicializado com 1, tá vendo? Então, o código de fusões do banco 1 vai receber 1, e o código de fusões do banco 2 vai receber 1. E o contador de fusões vai incrementar. Então, se no vetor código de fusões a posição 1 e a posição 2 são o mesmo código, isso significa que aqueles dois bancos estão fundidos. Então, nesse momento, esses bancos estão fundidos. Aí, beleza. Na próxima linha, você vai começar com C de novo. Então, ele vai continuar nesse elif aqui. Aí, ele vai verificar. O código de fusões do banco 1 é igual a zero? Não, nós vimos que é 1. Ou, o código de fusões do banco 2 é zero? Também não, é 1. Então, ele vai para o else if. O código de fusões do banco 1 é igual ao código de fusões do banco 2? Sim. Ambos têm o código 1. Isso significa que eles estão fundidos. Então, a string de saída vai imprimir agora um S. Vai ser esse S daqui. Na próxima iteração, você vai estar nessa linha aqui de baixo, linha 5, F13. Novamente é uma fusão, então a gente começa aqui na linha 23 e a gente verifica. O código de fusões do banco 1 é 0? Não, ele é 1. Entretanto, o código de fusões do banco 3 é 0. Só que como aqui tem um AND, significa que eles ao mesmo tempo têm que ser 0. Então, eu não vou cair nesse if. Eu vou talvez cair nesse else if aqui. Vamos olhar. O código de fusões do banco 1 é 0? Não. Como a gente pode ver no vídeo aí, é 1. Então, else if de novo. O código de fusões do banco 2 é 0? Vai ser 0, já que o banco 3 não teve fusão. Então, o que vai acontecer? O código de fusão do banco 3 vai receber o mesmo código do banco 1. Logo, banco 1 e banco 3 estão fundidos. Depois ele vai consultar, aí é o mesmo procedimento que a gente já fez antes. Basicamente é isso que ele faz. Acho que a única coisa importante que eu preciso mostrar aqui no código é quando você tem dois bancos que já estão fundidos com códigos diferentes, que aí você cai nesse else if aqui. O que você vai fazer? Você vai montar basicamente o que essa linha 37 está fazendo é pegando toda a sua lista de código de fusões, e se você tiver dois bancos que se fundiram, que têm códigos distintos, ele vai reescrever essa lista colocando os dois bancos distintos todos com o mesmo código. Então, beleza. Depois disso, depois que ele monta toda a string, ele vai verificar se a string que a gente montou do exercício da OBI bate com a que está no arquivo de saída, e se bater, significa que a resposta a nossa implementação está correta. Se houver diferença, significa que houve um erro na nossa implementação. Aí vamos voltar para o main aqui. Aí tem o seguinte, o check error, então ele recebe sempre um booleano que indica se a gente acertou ou errou o exercício. Se o check error recebe true, significa que a gente acertou o exercício. Se o check error receber falso, significa que a nossa implementação está com algum erro, não bate com o gabarito da OBI. Então vamos rodar
aí uma coisa que interessante, ele vai mostrando a porcentagem de progresso de cada teste. Cada linha aqui é um teste de um exercício da OBI. Ele está demorando porque tem alguns exemplos que são realmente grandes. Se ele mostrar em algum momento a mensagem encontrou um erro no arquivo tal, se aparecer escrito em algum momento encontrou um erro no arquivo tal, significa que nós erramos. Eu já verifiquei aqui, não tem erro, mas por via das dúvidas é bom rodar de novo, fazer essa verificação aí certinho. Ele vai rodando aí. Eu vou deixar ele rodando até o final aí. Bom, terminou e como a gente pode ver aí, nenhum erro, significa que funcionou, tá certo? Então, pessoal, vou deixar no Git esse código para vocês darem uma olhada. Não deixa de curtir, compartilhar e continuar acompanhando o canal, se inscreva, clique em sininho, blá blá blá, tá certo, gente? Obrigado, valeu e até a próxima.